Fala aí, pessoal, tudo bem? Tempinho aí sem gerar novos conteúdos, né? Devido à correria do dia a dia. Mas hoje eu estou trazendo um novo vídeo aqui para o nosso canal com um tema bem interessante, né? A Altio lançou nesse mês a versão 21, tá? Então, pelo que eu avaliei, né, fiz uma prévia aqui bem rápida, ainda não cheguei a mexer no contexto geral do software, mas pelo que eu vi teve bastante mudanças, está bem mais interessante a manipulação, né, e a interação com o software, e eu queria demonstrar uma dessas alterações que eu achei bem significativa, tá? Bom, eles mexeram bastante na parte de simulação, mudaram a parte das ferramentas, de como você acessa, como é feito toda essa manipulação para você desenvolver a parte de simulação agora. E parece que está bem bacana pelo que eu fiz uma pré-avaliação. Então nessa aula eu vou tentar demonstrar quais foram esses incrementos que eles realizaram, né? Quais as novas ferramentas aí de análise de resultados, coisa do gênero, para a gente entender um pouco mais no contexto geral dessa alteração, desse aditivo que foi feito, né, em relação à funcionalidade na parte de simulação. Bom, eu já tenho alguns vídeos aí anteriores trabalhando essa parte, com vários temas aí, vocês podem dar uma olhada com mais calma depois. Mas essa parte da simulação agora me parece que está bem consistente, você consegue prontamente ver os resultados, então eu vou praticamente iniciar esse trabalho aqui demonstrando para vocês. Eu ainda não mexi muito, né? Na verdade, a ideia de fazer o vídeo também é ter essa curva de aprendizado com essa nova versão, e acredito que vai ser bem interessante. Então, o nosso tema dessa aula 1 é simulação SPICE dentro do ambiente agora do Altium 21, ok? Bom, para realizar essas simulações, eu peguei como base, vamos resgatar um pouquinho, né? Vamos até modificar um pouco a estrutura, aí, não só falar basicamente referente ao Alt e a sua utilização em si, mas também eu pretendo entrar um pouquinho mais na parte da eletrônica, para a gente ter um contexto geral e de certa forma, isso contribuir no geral do aprendizado, tanto na parte do Altium Design, quanto nos requisitos de eletrônica, para, né, resgatar alguns conceitos aí que a gente acaba muitas vezes não usando no dia a dia, mas tem o conhecimento, com certeza, e relembrar, né, um pouco de tudo que já foi estudado aí, quem já teve alguma experiência com eletrônica, quem já cursou, quem fez Senai, quem fez profissionalizante, quem fez curso técnico, ou até mesmo quem fez o curso aí de graduação, né? Perfeito? Então aqui a gente vai resgatar um pouquinho aí da relação das leis de Kirchhoff, né? Então a gente vai falar um pouquinho da primeira e da segunda lei, tá? Então a primeira lei, como está exemplificando aí, é basicamente relacionado ao circuito paralelo, né? Então o que fala a primeira lei de Kirchhoff? Que a soma das correntes que entram no nó é igual à soma das correntes que dele saem, né? Ou seja, toda a corrente que entrar no nó, ela vai sair ali pelo mesmo nó, né? Ou seja, então, como está exemplificando aqui, aqui eu tenho um nó e aqui eu tenho a I1, eu tenho a I2, a I3 e I4. E a somatória dessas correntes, né, é que é a corrente total do nosso sistema. Ok? Bom, então, só fazendo um comentário, aqui fala que essa lei é utilizada para análise de circuitos paralelos, onde a corrente se divide em vários caminhos e a tensão é a mesma em todos os componentes, correto? Então, conforme está exemplificando, aqui eu tenho uma fonte com 10 volts, tenho dois resistores aqui R1 e R2 de 1K, e aqui eu tenho a corrente entrando nesse nó, e essa mesma corrente é que sai do nó, né? Sendo que ela se divide uma parcela dessa corrente aqui para o resistor R1 e uma parcela dessa corrente aqui para o resistor R2, ok? Então o nosso I total, né, é a somatória dessas correntes que se dividem aqui, ok?
Então isso é mais só para a gente resgatar um pouco desse conceito que é importante, né? Entender um pouquinho do circuito série, do circuito paralelo envolvendo resistores e com certeza resgatar essas informações e agregar bastante valor aí na parte da simulação, né? Eu recebo bastante e-mails, bastante comentários e muito desses comentários o pessoal pede para, né, na verdade dar um embasamento básico do que é feito. Então tem muita gente que ainda está começando a mexer. Logicamente que tem muita gente que pede coisas, recursos mais avançados, com certeza, né? Mas à medida que for tendo disponibilidade para tratar esses assuntos e o tempo disponível para isso também, né? Porque demanda tempo e tem várias atividades rodando em paralelo, então todo o tempo que eu tiver para fazer, com certeza eu vou tentar trazer esses tópicos aí no nosso canal e exemplificar de uma maneira eficiente para trazer a melhor maneira de ter o entendimento de como é feito, né? De como se manipula para chegar nos resultados e tudo mais, ok? Então conto aí também muito com a compreensão de vocês, perfeito? Bom, aqui a gente falou da primeira lei e agora a gente vai falar um pouquinho da segunda lei de Kirchhoff, tá? Então ela é mais aplicada ao circuito série e aí tem um breve comentário que fala que a soma das tensões do circuito ou malha é igual a zero, né? Ou seja, né? Como aqui está exemplificando, então você tem a sua fonte de alimentação e quando você tem o circuito em série, então por exemplo aqui eu tenho o R1 e o R2, uma parcela dessa tensão da fonte vai ficar em cima do R1, que vai ser a tensão VR1, e uma parcela dessa tensão da fonte vai ficar aqui em cima do meu resistor R2, que é o VR2, ok? Então a somatória, né, dessas quedas de tensão é igual à tensão total, que é a tensão da fonte, né? Ou seja, se eu pegar e extrair todas as tensões que estão em cima de cada resistor, em relação à tensão da fonte, é isso que ele quer dizer, né? A malha, que é a soma das tensões em um circuito, a malha sempre vai ser igual a zero, porque vão se igualar ali, né? Você tem as quedas menos a tensão da fonte, então vai equacionar isso e sempre vai dar zero. Ou, fazendo uma outra abordagem, né, a tensão da fonte vai se dividir a parcela de tensão por cada componente que tiver em série, né? Se os valores forem idênticos, isso aqui vai ficar 50% desse valor aqui, aqui também. E conforme você variar esse valor, vai dividir esse percentual da tensão da fonte, tá? Então é só um resumo básico. Acredito que a maioria de vocês entende muito bem disso. É mais para a gente resgatar essa informação e deixar isso como base, né, claro, em cima das simulações que nós vamos utilizar aí no Altium Design. Ok? Então essa foi só uma breve explicação, então em cima do que nós vamos trabalhar. E a próxima videoaula aqui, para não ficar muito grande, né, para não tomar muito tempo aí, e não ficar maçante o vídeo, né, vídeos muito longos é um pouco complicado da gente ficar assistindo por período integral. Então eu vou quebrar esses vídeos aí em várias aulas, eu acho que fica mais tranquilo o entendimento. Beleza? Então vamos lá. Beleza, pessoal. Então aqui eu já estou com o Altium aberto, ok? Essa é a versão 21.0.8. É importante levar essa versão aqui em consideração para que tenha o mesmo resultado que eu vou exemplificar nessa videoaula, ok? Aqui também já criei o projeto da aula 1, tá? Vou abrir aqui a nossa folha do esquemático, tá? É a aula 1 relacionada à versão 21, ok? Nós temos outras aulas batizadas também como aula 1, mas são referentes a outros temas e a outras versões que foram utilizadas na época do Altium Design. Bom, aqui eu já estou usando o template padrão, tá? No caso aqui do RJS Channel. E também tem uma videoaula que demonstra como é feito toda a parte de template, como que você cria aqui toda a parte de estrutura para você colocar o nome, e aí você faz conforme a necessidade do seu trabalho, da sua empresa
ou seja lá conforme você seja mais eficiente aí para o seu trabalho do dia a dia, ok? Então quem tiver curiosidade também pode consultar, que tem videoaula específicas aí de template esquemático no áudio, tá? Então aqui o nome do projeto eu coloquei genérico, né? Então a gente vai tratar dos circuitos aí, do circuito série, circuito paralelo. Então a gente vai usar como base as leis de Kirchhoff, tá? Então só para adicionar um pouco aí de conhecimento em relação às estruturas que nós já criamos de videoaulas, tá? Então baseado no que nós inicializamos aí na nossa conversa dessa videoaula de hoje. Então eu vou basicamente começar aqui na primeira lei. Então a gente vai fazer o circuito paralelo, tá? Então basicamente aqui eu já configurei a parte do Alt aqui como normalmente eu costumo utilizar. Então eu já coloquei algumas ferramentas aqui na barra lateral, aqui também da parte de simulação. Mas uma coisa que mudou é que hoje, nessa versão, você tem essas ferramentas aqui, principalmente relacionadas à simulação, disponível aqui nesse menu, tá? Então você já tem as fontes de tensão, fonte de corrente, algumas probes aqui, tanto de tensão, corrente, potência, e também de condição inicial do seu sistema, ok? Isso, com certeza, eu vou falar um pouquinho mais específico para frente aí nas próximas videoaulas. Mas abrindo a primeira vez, essas ferramentas já vão estar pré-configuradas, tá? Só as barras laterais aqui que eu acabei configurando como eu normalmente utilizo, e aí fica uma customização de cada um. De repente alguém já não tem essa familiaridade de trabalhar dessa maneira, mas eu acho mais interessante e é assim que eu faço então, ok? Mas isso é um comentário adicional. Então, para a gente criar esse sistema, a gente vai vir aqui na aba de componentes, tá? Já abriu aqui, e aqui eu vou selecionar, colocar um filtro aqui como res, e aí eu vou pegar como base de referência esse res 1, tá? Então com o botão direito aqui eu vou dar um place, e aqui eu vou trazer ele aqui para a tela, ok? Então pressionando o espaço aqui eu vou rotacionar. Então vou colocar ele numa posição que eu acho interessante aqui. Vou mudar meu grid aqui pressionando a letra G do teclado. Então vou colocar 2 resistores aqui, tá? Então conforme estava lá no início, então vai ser 2 resistores de 1K, tá? Esse aqui eu vou batizar como R1. E esse aqui eu vou batizar como meu R2, ok? O valor dele aqui é de 1K. E aqui eu vou utilizar agora, eu posso também acessar essa ferramenta, pegar a fonte de tensão por aqui, ou pelo meu menu customizado, que eu também já pego aqui direto. Por exemplo, eu vou selecionar aqui uma fonte de 5 volts. Ok? Então, maravilha. Então, a princípio, ela vai estar configurada para ser uma fonte de 5 volts. Perfeito? Então, vou interligar esses pontos. Totalmente básico, tá? Deixar um espaçozinho maior aqui. Então, beleza, tenho meus 2 resistores em paralelo, R1 e R2, e a minha fonte aqui de 5 volts. Perfeito? Então aqui eu vou colocar um GND, que vai ser a minha referência. E aqui vai ser o meu 5 volts. Então vou colocar numa cor aqui só para dar um destaque. E aí, perfeito. Vou salvar para não se perder nada. Então, os modelos que eu peguei aqui,
eles já vêm pré-configurados, principalmente os resistores aqui, com o seu modelo genérico para ser utilizado durante a simulação, ok? O que mudou, o que eu achei mais interessante agora nessa parte da simulação é que eles criaram um painel aqui, ó, que agora é a parte de Simulation esse Dashboard. Então, antigamente eu não tinha essa ferramenta onde eu poderia fazer toda a pré-configuração, tá? Então vou abrir ela aqui. Então ela abriu essa aba aqui na lateral, tá? Então agora ela tem um método de trabalho bem diferente das versões anteriores. Então ela pergunta em qual documento que vai ser, qual vai ser afetado, né? Se é apenas o documento, só essa folha, se vai ser tudo relacionado ao projeto. A princípio eu vou deixar relacionado só a esse documento, no caso a folha esquemática. Só tem uma nesse projeto, né? Se tivesse mais, você poderia vincular aqui ao projeto, que ela iria levar em consideração todas as outras folhas durante a simulação. E aqui ela faz uma pré-verificação, né? Faz esse verification aqui. Então eu dou um start nessa verificação e aqui beleza, né? Ela já fez, já checou as regras elétricas aqui, tudo ok. E se todos os componentes que eu estou utilizando têm os modelos para ser realizado a simulação, se contempla se está tudo certo para realizar uma simulação. Também eu tenho positivo aqui, então já deu esse check falando que está tudo tranquilo. E aqui eu tenho a parte da preparação, né? Deixa eu abrir um pouco mais essa aba aqui. Então, o que eu tenho? Eu tenho aqui a minha fonte, ela já levou em destaque aqui, né? Não tenho nenhuma probe a princípio relacionada, que eu vou fazer uma simulação somente relacionada a pontos de operação, né? Operating Point. E caso eu queira utilizar alguma probe ou coisa do gênero, ela já é mais relacionada com análise de transiente aqui, tá? Mas isso a gente vê mais tranquilamente para frente. Então vamos fazer o básico para não fugir muito do foco inicial dessa primeira aula, ok? Então aqui eu já tenho tudo tranquilo. Então aqui o que eu quero analisar nesse circuito? Eu vou fazer uma análise de tensão e de corrente, a princípio, tá? Aqui eu já tinha uma pré-simulação que eu tinha feito anteriormente, por isso que ele está apresentando esses resultados. Então aqui eu vou deletar e pronto, a gente vai partir do zero aqui, ok? Então vamos lá em rodar a análise e ver o que mudou. Então o que eu vou analisar nesse circuito? Eu quero ver a tensão e a corrente a princípio, tá? Eu tenho aqui outros recursos mais avançados, como função de transferência, análise de polos, né? Mas a gente não vai aplicar nessa primeira aula. Então, o que eu achei muito interessante? Quando eu rodo essa simulação agora, rodei, tá? Ela já abriu uma aba aqui da simulação, mas eu voltando aqui para o meu esquema principal, olha só que interessante. E agora aí o resultado apresentado na tela. Olha que bacana. Então agora eu tenho como verificar qual é a minha tensão de alimentação, aqui no caso 5 volts. Então 5 volts está direcionado a essa linha que nós demarcamos aqui como vermelha, ok? A corrente que entra aqui no nó, como lá bem exemplificado na primeira lei de Kirchhoff, né? Uma parcela dessa corrente vem para cá, eu tenho 5 mA, uma parcela dessa corrente vem para cá, mais 5, e a corrente total é 10 mA. Então agora eu consigo ter essa visualização rapidamente aqui na tela, né? Então olha que interessante, esse foi um recurso bem legal. Então
alguns outros softwares de simulação, eles já contemplavam esse tipo de informação, né? Então acho que foi um grande ponto positivo, um avanço muito que vai contribuir muito em análise de circuitos da Altio agora fazendo esse método aqui, tá? Olha que legal. Abrindo aqui de novo o nosso dashboard. Então eu posso também automaticamente, bate pronto aqui, ver qual foi a potência consumida. Então olha aqui, ele também já abre para mim aqui, ó, quanto que está consumindo de potência da fonte e quanto está consumindo a potência cada resistor desse com a relação de tensão de 5 volts passando 5 mA, tá vendo? Então eu tenho 25 miliwatts em cima de cada resistor aqui. Então você consegue basicamente, né, só de você pressionar, fazer algumas configurações prévias aqui, que ele já basicamente consegue demonstrar isso tudo para você, e já consegui apresentar esse resultado agora na tela bem prontamente. Então ficou bem interessante isso aqui, ok? Logicamente que eu tenho vários outros pontos aqui de análise que eu posso realizar. Tá? Eu vou abrir um pouco mais aqui para deixar bacana, travada essa parte lateral. Então eu posso vir aqui, desabilitar a parte de tensão, posso desabilitar a parte de potência, posso desabilitar a parte de corrente. E antigamente eu só tinha essa visualização aqui que ele gerava, né? Então ele mostrava aqui a tensão da fonte, mas não me acrescentava nenhuma outra informação nas versões anteriores. E agora, com apenas cliques simples em cima desse menu, né, do esquemático aqui do display, então eu consigo ter uma visualização de bate-pronto de tudo que está acontecendo, com uma boa relação, né, de tensão, corrente, potência. Então agora ficou muito interessante essa parte. Essa foi uma das coisas que eu achei assim um ponto super positivo e acredito que vai facilitar bastante a vida de quem utiliza o Alt, principalmente quando é voltado a essa parte de simulação, ok? Então aqui vamos, né, alterar um pouco aqui para saber se realmente está calculando certo, está fazendo tudo como deve ser feito. Esses valores aqui eu posso confiar que não vai me trazer nenhum transtorno. Então eu vou alterar aqui, vou mudar de 1K, vou aumentar esse valor aqui, vamos colocar 2K e ver o que muda aqui durante a nossa simulação. Então os valores aqui que estão mostrando ainda é o valor atual da quando tinha 1K e 1K aqui, e aqui eu venho aqui, ó, dou um update e rodo de novo essa simulação, tá? Então, teoricamente é para mudar esses valores agora, e realmente foi o que aconteceu, né? Tá consumindo uma potência menor aqui agora, né? E agora a corrente também mudou para cada resistor. Então no R1 eu estou consumindo 2,5 mA, porque eu aumentei esse valor de resistência. Aqui não alterou nada, porque eu continuo circulando 5 mA, gerando uma potência aqui de 25 mW. Porém, essa potência no R1 ela caiu basicamente aí pela metade, né? 12,5 mW. Então, a princípio, essa foi a primeira mudança que eu vejo como mais significativa e acredito que vai trazer bastante ajuda, né? Principalmente nos circuitos básicos aí que você quer ter uma prévia, saber essa relação. E eu vou explorar um pouco mais essa parte aí nas próximas videoaulas, tá? A princípio a gente começou aqui com o circuito paralelo, baseado na primeira lei, e a próxima videoaula eu vou fazer uma pequena alteração para nós avaliarmos também o circuito série. Beleza? Então, a primeira aula aí relacionada ao Alt 21, era esse tema que eu queria trazer como demonstração aí para todo o pessoal do canal, e peço a vocês que compartilhem essa informação, que eu acredito que agora a parte de simulação do Alt vai ajudar bastante, hein? Legal? Então, continuamos na próxima aula, vou gerar mais uma aí agora com o circuito sério, vou agregar tudo nesse sistema e a gente começa a fazer uma manipulação um pouco mais
precisa para coletar os valores, ver a integridade, né? Realmente fazer um teste funcional desse novo incremento do Alt na sua versão 21. Legal? Então, peço que compartilhem mais uma vez, né? Quem gostou do vídeo, dá um joinha, deixa os comentários, veja o que vocês acham aí, tá? E peço aí que quem não é assinante se inscreva no canal, deixa um joinha aí para ajudar a gente e vamos em frente com o trabalho aí no Altium Design. Beleza? Forte abraço a todos e nos vemos na próxima videoaula. Até mais, pessoal. Valeu!